Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e para início de vídeo eu vou deixar uma pergunta retórica para vocês. Afinal, o que precisa o Santa Cruz fazer para passar de fase diante do Náutico? Esse é o pré-jogo de Náutico e Santa Cruz, jogo de volta da semifinal do Pernambucano 2026. E o Santa Cruz vai ter que reverter o resultado adverso da primeira partida. O Náutico já começa vencendo o jogo. O Náutico tá jogando seus domínios, tá jogando com torcida única. E esses são apenas um dos ingredientes que envolvem toda essa partida, mas a gente vai aprofundar a respeito disso. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a vocês aquela ajuda, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta nos nossos vídeos, hypa os vídeos, que ajuda demais o trabalho desse que vos fala. Vamos ver se a gente consegue chegar aí nos 4.000 inscritos antes do início da Série C. Né? Eu acho que dá para conseguir, a gente tá com mais de 3.600, o crescimento vem sendo importante. Não custa nada, é de graça, se inscreve aí no canal e vamos embora. E para aprofundar no jogo, eu vou voltar à pergunta que eu fiz lá no início. Essa pergunta me foi feita antes do primeiro jogo por algum desses repórteres que ficam na beira do estádio entrevistando para Instagram ou alguma coisa. Um deles chegou perto de mim e fez a seguinte pergunta: o que o Santa Cruz precisa fazer para ganhar do Náutico e até então fazer uma vantagem para o segundo jogo? Eu pensei durante um segundo e respondi na lata: o que o Santa Cruz não fez até agora em todo o campeonato. E eu acho que essa minha resposta, por mais sincera que possa ter sido, né, eu fui pro jogo acreditando que o Santa Cruz conseguiria vencer, ou pelo menos torcendo para isso, mas ela mostra um pouquinho da dura realidade que a gente tem nesse início de ano, né, não só especificamente desse jogo contra o Náutico, mas é que em algum momento a gente tá esperando uma coisa que não aconteceu até agora. Então o foco do jogo, que sei lá, devia ser a parte técnica, a estrutura do time, esquema tático, as peças, como aproveitar as falhas do Náutico para poder jogar fora de casa e ainda assim ter essa esperança de conseguir o resultado positivo, ficaram essa semana num segundo plano. Óbvio que tem o contexto que é uma semana que acaba de terminar o carnaval, pelo menos esse descanso mental, boa parte da torcida se deu para curtir aí a folia de Momo, ou para quem quis descansar foi até bom. E quando as repercussões e notícias voltam, elas estão sempre ligadas a coisas que possivelmente não iriam resolver ou não irão resolver o jogo de domingo. A torcida, durante um bom período, falou aí sobre Ariel, que foi fazer um tratamento, sei lá onde, e voltou, e do que o médico falou. E eu vou falar de novo aqui, porque o caso Ariel é muito emblemático. Quando você tá numa situação que a gente tá em adversidade, né, sem muitas expectativas, porque não tem fatos novos, você fica procurando um fato novo de algum lugar para tentar se motivar, que é o caso de Ariel. E assim, é um fato novo, que é um fato velho, que é um fato que não acontece. Ariel nunca conseguiu jogar mais do que 45 minutos no Santa Cruz desde que ele chegou em julho do ano passado. Um jogador que absolutamente entregou aquele gol, ainda bem que ele entregou aquele gol contra o América de Natal. Tirando isso, ele não conseguiu atuar bem em jogo nenhum, porque até nesse jogo do América de Natal, ele entra numa situação que ele joga 15 minutos no máximo, e eu acho que ele toca na bola duas vezes. E ainda bem que uma das vezes foi para fazer o gol, agradeço muito a ele por isso. Mas você vê como parece um pouco de desespero. A gente olha pro elenco e a gente não vê peças suficientes para agredir o adversário. E aí a gente tá colocando, e aí eu digo em maior e menor escala, alguns em baixa escala, outro em maior escala, que Ariel vai entrar, jogar 10, 15, 20 minutos e vai resolver. Isso parece muito mais um desespero do que qualquer outra coisa. E obviamente é reflexo da falta de opção confiável que a gente tem no elenco hoje. Eu vi a galera falando, o William Alves tá voltando de uma lesão que antecipou e tudo mais. Ó, será que dá para o William Alves jogar? Porque a gente já não aguenta, não confia mais nos zagueiros que estão aí. Se ele jogar, pô, vai ser ótimo. De forma nenhuma vai ser negativo. Mas é um cara que tá vindo de uma lesão até certo ponto difícil, um cara que tá voltando com antecipação. Será que vale a pena jogar o cara nessa fogueira? Na situação que a gente tá, você vê que tudo parece um fato novo para poder motivar a gente contra esse jogo. E o mais importante, a parte tática, a estratégia, o treinador, que inclusive a gente não tem, ainda é um interino. Quais os caminhos que o Santa vai percorrer para vencer esse jogo? Fábio Cortez, independente de escalação,
Ele tem que enxergar os 2 últimos jogos que a gente fez contra o Náutico e entender que sim, é possível, obviamente é possível a gente vencer, mas ele precisa atacar o principal ponto que o Santa Cruz não conseguiu nos 2 últimos jogos, que é sair com a bola dominada do seu campo. Muitas vezes o Náutico devolvia a bola para o Santa, porque era mais confortável para o Náutico pressionar o Santa na sua defesa do que propriamente criar e atacar. Então, independente de esquema, se ele mantém o esquema que mais funcionou, que é o 4-2-3-1, ou se ele muda para um 4-3-3, se ele vai no 3-6-1, se ele vai no 3-5-2, se ele coloca com 3 volantes, qualquer alteração que ele faça, essa alteração precisa passar por melhorar a saída de bola do Santa Cruz, que o Santa Cruz consiga sair da defesa numa alternativa que não seja o chutão. O Santa Cruz conseguiu em alguma fração dos 2 últimos jogos, muito quando o Náutico não conseguiu fazer a pressão alta, porque nenhum time consegue fazer pressão alta durante os 45 minutos. Quando o Náutico deu uma arrefecida na pressão alta, o Santa Cruz tem os recortes melhores no jogo. É aqueles primeiros 30 minutos lá do primeiro clássico, o Santa foi com 3 zagueiros. É o período do início do segundo tempo do último jogo lá na Arena de Pernambuco, que o Santa Cruz conseguiu sair com a bola, o Santa Cruz conseguiu ganhar os duelos, o Santa Cruz conseguiu agredir minimamente o Náutico. Ainda que o Santa Cruz tenha extrema dificuldade de transformar a agressividade em finalização. Eu posso dizer que no último jogo o Náutico teve 2 goleiros e é provável que o goleiro tenha feito 1 ou 2 defesas. Eu lembro que o goleiro que entrou lá, o Gaston, ele faz uma defesa no chute de Vitinho, que ele faz uma jogada individual, mas finaliza mal, finaliza em cima do goleiro. E lá no final do jogo tem uma falta que Patrick Alan finaliza e o goleiro dá uma espalmada, até um lance que foi uma discussão de pênalti ou não em cima de Matheus Vinícius. Mas fora isso, o Santa domina, mas o Santa não consegue finalizar, não consegue transformar as suas jogadas em finalização. Para além da saída, que é aproveitar os espaços que o Náutico deixa quando avança, o Santa Cruz, quando avança, precisa transformar esses avanços em finalização. E não é um problema exclusivo de jogar contra o Náutico. Contra o Sport na Ilha do Retiro, aquele jogo que a gente saiu derrotado, o Santa teve alguns contra-ataques, alguns inclusive em superioridade numérica, que por erro de passe, por erro de execução, o Santa Cruz não conseguiu transformar em finalização. E eram jogadas que poderiam ser muito perigosas, mas que por erro do próprio Santa, ele não conseguiu transformar em finalização. Então, no resumo total, antes de eu falar da escalação que deve vir a campo, qualquer que seja, ela precisa trabalhar a saída de jogo para que o Santa Cruz tenha alternativa para sair de jogo, quebrando as linhas de pressão do Náutico. E depois que quebra a linha de pressão, essa bola tem que chegar com velocidade para William Júnior e Patrick Alan deixar os atacantes em situação boa para fazer o gol. É verdade que Quirino está em péssima fase. É verdade que a gente não consegue confiar em Renato. Mas caramba, quando o Quirino recebeu uma bola em condição de finalizar contra o Náutico, ele estava impedido no milímetro ali, mas ele fez o gol. Ele tá mal sim, é notório que ele tá mal. Mas se ele receber uma bola em condição minimamente confiável, ele vai conseguir finalizar. Então, sem muito arrodeio, o jogo do Santa passa por aí. O desafio é enorme, porque como eu disse lá no começo, o Santa Cruz ainda não fez isso no campeonato. Ele vai ter que fazer agora. Quem sabe Fábio Cortez, com esse tempo de treino, ele não consegue colocar esse time numa disposição tática ou numa estratégia que consiga fazer isso. Eu espero de fato, mas vai ser um fato novo. Vai ser algo que o Santa não fez até agora. E o que eu espero de escalação para agora é um time melhor treinado, mas sem sair do convencional. O Santa deve vir a campo com Rock Kennedy no gol, Israel na direita, a dupla de zaga com Eurico e Jansson, Alex Juan na lateral esquerda, Pedro Favela Balotelli, o trio de meias com Vitinho, Patrick Alan, William Júnior e o Quirino no ataque. Existem alternativas? Com certeza. A primeira eu já coloquei na escalação, que seria Jansson na vaga de Matheus Vinícius. Matheus Vinícius não jogar esse jogo é um ganho para o Santa Cruz. A quantidade de erros que ele vem cometendo, e às vezes erros não forçados, erros principalmente da cabeça dele, da falta de concentração dele, é um jogador que está em baixa. Eu não entendo porque Jansson é reserva de Matheus Vinícius. Talvez Matheus Vinícius seja um pouco mais rápido e é canhoto, o que facilitaria na saída. Mas não adianta facilitar a saída porque você é canhoto e você errar todos os passes. Então põe um destro lá, que pelo menos se ele errar vai ser a mesma coisa de Matheus Vinícius.
E Jansson, ainda que seja mais lento, ele não tá o tempo todo com os braços abertos, parecendo um pterodátilo, eu já falei aqui algumas vezes. Então, primeira opção seria tirar o Matheus Vinícius da zaga e colocar o Jansson para jogar. Num mundo perfeito, onde tivesse a opção de jogar com 3 zagueiros, talvez Matheus Vinícius voltasse a ser uma opção justamente pela característica, ser canhoto, no esquema de 3 zagueiros. Ele cai mais pelos lados. Mas isso também depende da volta de William Alves para fazer a figura ali do zagueiro central, que eu acho que daria muito mais segurança do que o próprio Jansson fazendo isso. Mas vê, a gente já tá naquele esquema mirabolante de pensar alternativas mirabolantes para resolver o jogo. Vi muita gente falar Pedro Costa na lateral direito e Israel de volante. Eu gosto da ideia de Israel jogar de volante, porque ele é um cara muito forte, muito físico. Ele do lado de Balotelli faria uma resistência muito maior. Mas é muita força, é muita parte física. Mas quem é que vai fazer essa bola chegar com velocidade nos meias? São caras que não tomam uma decisão muito rápida. Israel é um pouco mais maleável do que Balotelli, mas a capacidade técnica deles não é a primordial. Primeiro vem a parte física. Então talvez a gente perdesse alguma mobilidade ali. Não que Favela, Gabriel Galhardo e Andrei consigam fazer um trabalho melhor que Israel. Mas o ponto também é Pedro Costa, que não tá atuando bem, que principalmente na marcação tem atuado muito mal e é o lado onde o Náutico mais ataca. Tem Vinícius, Yuri e Dodô caindo pelaquele lado fazendo triangulação. E em nenhum momento eu tô dizendo que não dá pra fazer. Vai fazer, mas a gente vai correr riscos com um cara que marca pouco no lado mais ofensivo do Náutico. A gente tem que entender que já estamos perdendo. Risco se corre desde o momento que o juiz apita para qualquer um dos lados. Mas, contanto que o risco seja calculado, é uma opção que pode acontecer. Existe a opção de, sei lá, Renato entrar no ataque na vaga de Vitinho para fazer uma dupla com Quirino ou até tirar Quirino para colocar Renato. Eu já acho que é um pouco de invencionismo demais. Eu lembro que o Vitinho, no segundo tempo ali do jogo contra o Náutico, ele deu uma evoluída boa. Então, vamos deixar o Vitinho evoluindo. Eu não acho que ele seja um supra-sumo de jogador, mas ele conseguiu entregar o mínimo. Tem muitos jogadores hoje no Santa que não conseguem entregar o mínimo. O próprio Quirino é um desses. Ele não vem conseguindo entregar o mínimo, mas ele ainda segura o zagueiro. Ele ainda conseguiu tirar um cartão amarelo do zagueiro. Se você colocar o Renato jogando de costas, com a capacidade física que o Renato tem hoje, é muito difícil acreditar que ele vai ganhar qualquer disputa com os zagueiros, tá? Aí é que vem a loucura, o devaneio da torcida por Ariel. É completamente justificado. Ainda que eu, Felipe, acho que Ariel não tem condições nenhuma de jogo. Eu acho que até que Ariel não tem condições nenhuma de jogar futebol profissionalmente. Ele tem uma lesão crônica, ele tem uma tendinite. Eu, particularmente, também tenho tendinite. Não é no mesmo músculo dele. O meu é mais próximo lá do calcâneo, lá da parte do tornozelo. Ele é mais na panturrilha. É difícil. Quando tá com inflamação, você perde completamente a capacidade de arrancar. Você sente dor, você sente incômodo. E ele tá indo para a parte física e muitas vezes tá sentindo de novo, voltando para a parte médica, independente que ele foi na Argentina, com curandeiro, com médico, com o que for, ele vai ficar por uma situação muito específica porque ele não aguenta jogar. Ele pode ficar lá por 10 minutos finais do jogo para cruzar a bola na área e cabecear, mas sinceramente, se você for ficar só cruzando bola na área pro cara cabecear, eu confio mais em William Alves do que em Ariel. E não é uma loucura na minha cabeça, tá? Eu acho que o William Alves cabeceia melhor do que Ariel. Mas essa brincadeira é só pra deixar claro o nível de devaneio que a gente tem que chegar pra encontrar caminhos de vencer o jogo. O Náutico, de longe, não é uma equipe imbatível. É uma equipe com muitas falhas. E muita gente me critica quando eu falo isso, porque talvez eu esteja desconsiderando a qualidade do outro lado. Mas eu acredito que o Santa Cruz tem perdido a maioria dos jogos pra ele mesmo. Pra sua incapacidade de ter um conjunto que aí advém do fato do Santa Cruz não ter um treinador e do trabalho de Marcelo Cabo ter sido muito ruim. A falta de peças que advém do mercado bizarro do próprio Marcelo Cabo e do Arley Menezes, que ainda está por aí, e da falta de uma boa condução do executivo, aí você abrange para quem você quiser, da falta do CEO, da SAF, da parte administrativa, do que seja que você quiser abranger aí, mas a figura central é Bruno Rodrigues. Se acontecer da gente vencer, e eu vou torcer muito por isso, vou sentar no sofá e vou torcer com todas as minhas forças pra gente reverter o quadro, vai passar muito por uma aleatoriedade do futebol, e é por isso que a gente ama o futebol. Mas se não acontecer,
essa classificação, precisa ser um ponto de partida para reformular como um todo. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre por onde eu começaria a reformulação, mas no resumo geral, eu não queria terminar o vídeo também muito para baixo. É para fazer uma conclusão de que o torcedor precisa continuar acreditando. Não é nada impossível acontecer. É muito difícil, sim. A gente não pode se enganar e criar uma expectativa que o Santa Cruz é, de alguma forma, favorito. Se acontecer a classificação, vai ser de fato muito surpreendente. E se não acontecer, a gente precisa entender que foi muito demérito do Santa. Né? O Santa escolheu não ter um treinador até o final do campeonato. O Santa escolheu renovar com Arley Menezes, que montou esse elenco pífio. O Santa Cruz fez escolhas muito duvidosas. O Santa Cruz escolheu não ter o AVCB do Arruda para poder jogar na arena, ainda que a gente entenda que seja falta de recurso. Tudo passam por escolhas, né, duvidosas que fariam sentido em algum momento e agora parecem não fazer sentido. Mas nesse momento o que eu posso dizer ao torcedor é que vá, acredite, mais uma vez com aquele jargão, pela camisa. O não a gente já tem, a gente já tá perdendo de 1-0. Sente no seu sofá, sem aquela expectativa toda, mas acredite, torça do primeiro ao último minuto e entenda que o Santa Cruz é o franco atirador. Se a gente conseguir o resultado, vai ser excelente, vai ser ótimo. É um negócio que a gente pode conseguir. O Náutico não é imbatível, mas que independente do resultado, o Santa Cruz precisa começar a tomar medidas administrativas para se preparar não só para o jogo da Copa do Brasil, mas também para a Série C. Precisa de um novo técnico, precisa saber se vai mudar o executivo de futebol, precisa saber se vai começar a fazer contratações e dispensar quem tá aí para enxugar essa folha e ter condições de pagar. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas em suma é isso. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, aquele abraço. Espero estar aqui no pós-jogo falando de uma heróica classificação do Santa diante do Náutico, que aí o clima vai ficar bem mais tranquilo pra gente conversar. Tamo junto, aquele abraço. Valeu. Santa Cruz já tomou!